Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. E que possamos aproveitar ao máximo a nossa estada nesta noite fria, né? E estamos aqui na Casa Recomeço, no bairro do Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Então, a gente inicia, antes de mais nada, com um pedido, né, de que a gente possa, primeiramente, desligar os nossos celulares. Quem estiver com o celular ligado, por gentileza que o faça, para que nós possamos, né, não interromper com com a energia aí do celular com o mundo espiritual. O uso de máscara não é mais obrigatório, fica a critério de cada um de usar, né, se precisar. Não pode mexer nele. Como sempre, a gente tem feito aí a solicitação das lãs, porque nós fazemos aqueles quadradinhos do amor, e esse quadradinho a gente depois monta ele formando mantas e cobertores para dar para as pessoas que estão aí na necessidade. Então, quem puder nos doar, é muito bom. Nós estamos agora com mais ou menos 18, 20 famílias. A gente aumentou um pouquinho porque tinha muita gente que vem até a nossa casa pedir. Eu não sei, isso está sendo feito de uma forma bem assim, né? Para onde está indo, ninguém sabe quem somos, não sabe o que estamos fazendo. Mas sempre surge alguém na porta pedindo, e é duro de você recusar, né? Mas como a gente tem recebido a ajuda de vocês, e eu espero que isso continue, nós vamos nos comprometer com mais 2 ou 3 famílias aí, tá bom? A gente tem conseguido atender aquelas que nós estávamos e estamos conseguindo até aumentar um pouco mais. Tudo tem um limite, eu sei disso, mas dentro do volume que estamos recebendo, dá para a gente ajudar mais algumas pessoas com a doação dos alimentos não perecíveis, tá bom? Muito obrigado a vocês, porque se não fosse por todos nós juntos, né, nós não conseguiríamos isso. É a união que a gente faz para alcançar os nossos objetivos. Nós vamos fazer um bingo, aquilo que estava, né? Tava aí, a gente vai ser o primeiro bingo nesta casa. A gente vai pedir a colaboração mais uma vez, a participação de todos, claro. A gente já está aqui mostrando para vocês os brindes que já foram doados e que alguns já foram comprados, para que a gente possa, né, fazer aí no dia 5/8 uma tarde maravilhosa, onde estaremos aqui a partir das 14 horas, e o horário de término, a previsão será às 18 horas, tá? Se tudo a gente correr bem, vai ser chamado de chá bingo. Nós vamos fazer o chá, e vai ter alguns salgados e bolos para a gente ir degustando enquanto estamos brincando aqui, tá? E o bingo é algo que, assim, né, tem muita gente que gosta e se envolve de uma tal forma que não quer, né, assim. Então, se quiser, pode trazer amigos, trazer parentes, não tem problema. Os convites já estão à venda lá na recepção, tá bom? E vamos lá, vamos alcançar mais esse desafio. Cada evento é um desafio, mas nós vamos, até agora, acho que nós não decepcionamos ninguém, né? Tudo aquilo que nós planejamos, estamos alcançando. E eu, assim, como eu tenho reparado que nós temos tido muitas crianças, aqui tem vindo muitas crianças, eu já falei isso numa outra oportunidade, nós temos um quarto aqui em cima que poderia ser ocupado pelas crianças como uma monitora, tá? Então nós precisamos montar. Quem tiver ali em casa um brinquedo, ou o filho que não tem ali, vai, né, dê para fazer interação na meia hora que vão ficar aqui, porque a gente tem uma oportunidade de ensinar também a espiritualidade, de ensinar alguma coisa, e também não deixar que eles fiquem brincando aqui no nosso quintal, porque é um quintal perigoso. É um quintal que tem buraco, tem plantas, e não é legal estar solto aí fora. E isso eu já estava com isso na minha mente, de poder colocar essa ajuda aí, tá? Então,
Então, vamos tentar montar uma sala para que as crianças sintam-se bem, tá bom? Quem puder nos ajudar nisso é uma coisa que não vou falar que vai ser a partir de amanhã. Quando a gente montar essa sala, a gente vai ter lousa, vai ter livros, brinquedos, dependendo, para enquanto nós estivermos aqui, as crianças estão ali participando de uma outra forma, tá bom? Eu acho que por um momento é só e vamos lá. Vamos nos preparando, né, para a palestra e para o nosso preparo íntimo também, né? Porque a gente precisa estar disposto, nós precisamos ter fé, precisamos estar com os nossos corações abertos para receber aquilo que viemos buscar esta noite. E desta forma, eu os convido a fazer um colóquio amoroso com o nosso mestre, um colóquio de agradecimento pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui hoje presentes a esta reunião, com os nossos corações abertos, com uma formação muito bonita de luz e de uma corrente de energia que nos envolve, onde a espiritualidade maior, através dos seus mensageiros, se posicionam ao lado de cada um de nós, aqui presentes nesse salão, e aos que estão nos ouvindo em casa, onde fazemos um colóquio de agradecimento e de solicitação também, né? Agradecer e pedir ao nosso mestre, ao nosso Pai Maior, que nos dê forças para enfrentarmos as nossas dificuldades, que nos dê a saúde necessária para nós passarmos o tempo necessário aqui neste planeta, nos dê para podermos viver bem neste planeta o sustento, um trabalho adequado, um trabalho honesto, que nos dê aquilo que precisamos para sobrevivermos. Podemos também pedir àqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes e que possamos direcionar os nossos pensamentos a estas criaturas em forma de amor, desejando que eles também alcancem os seus pedidos. Aos nossos filhos, às nossas filhas, aos nossos pais, enfim, aos nossos parentes, levarmos esse conforto espiritual para os nossos vizinhos da frente, de trás, da esquerda, da direita, levarmos a paz para a nossa rua, para que ela possa ser uma rua calma, pode ser, para que a gente possa ter um mínimo possível de segurança, que nós possamos envolver o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, envolver o nosso planeta, para que nós, juntos nesta corrente, alcance a paz que está sendo muito, que nós estamos querendo demais que ela seja ampliada para todo o nosso planeta, que está vivendo momentos difíceis hoje. Vamos vibrar por aqueles que não puderam estar presentes ou nos hospitais, que lá estão nos leitos de recuperação, mas que a nossa vibração possa chegar até eles em forma de cura, de acalento. Vibrarmos pelos nossos idosos que se colocam, que estão hoje numa casa uma casa de idosos, que eles possam ter o discernimento, o esclarecimento e ter aquele perdão de um processo de vida que às vezes nós levamos até os nossos últimos dias, e que possamos chegar até esses corações e levar um pouco mais de carinho para eles, para aqueles que estão, aquelas crianças órfãos, que possam ter a oportunidade de estudar, que possam ter a oportunidade de uma religião, para que possam crescer à luz de Jesus, à luz de uma religião, e serem criaturas melhores, serem criaturas do bem. Vibrarmos também por aqueles que erraram, que estão hoje em alguma casa de detenção, por algum motivo erraram. Nós não somos aqui os juízes nem julgadores, mas desejar que eles possam se arrepender e retornar, com certeza, nesta vida ou em outra, de forma diferente.
vibrarmos pelos que estão aí nas ruas, para que a gente possa acalentá-los em primeira forma, com pensamento, com coragem, para que eles suportem todas as necessidades que há de vir deste momento. E assim, Pai, de joelhos, nós lhe dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz esteja com todos nós, que possamos receber o nosso palestrante desta noite, Wagner, com muito carinho, e que das suas palavras, né, da sua interpretação do Evangelho, possa nos acalentar em mais esta oportunidade. Que assim seja. Uma boa palestra, vai. Obrigado. Eu tirei 5 minutos, te dou 5 minutos. Obrigado. Tirar o lugarzinho aqui. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Bom, o Aidar me fez daquele spoiler, né? Então nem adianta falar qual que é o capítulo, coisa e tal, porque não vai ter jeito. Mas é brincadeira, logicamente. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse capítulo tem vários subtítulos. O primeiro é candeia sobre alqueire, porque Jesus fala em parábolas. Não vá de ter com gentios. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. A coragem da fé. E por último, o tópico que nos compete elaborar, cujo subtítulo é carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. É interessante que o tópico principal, na verdade a referência principal do Evangelho para essa passagem, é uma das poucas referências que se encontram simplesmente nos 4 Evangelhos. É uma coisa que não é muito comum, né? As mesmas palavras de Jesus terem sido tratadas pelos 4 evangelizadores, né? Então, esse trecho especificamente se encontra lá em Marcos, capítulo 8, versos 34 e 36, Lucas, capítulo 9, verso 23 a 25, Mateus, capítulos 10, versos 38 e 39, e João, capítulo 12, versos 25 e 26. O sentido é basicamente o mesmo. João geralmente é um pouco mais sintético, mas bastante mais profundo, mas as palavras são basicamente estas: chamando para si o povo e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, é uma das traduções, algumas têm depois de mim, após mim. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Eu vou começar pela segunda parte, né? Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que quiser salvar a própria vida é uma
é uma tradução mais comum, perdê-la. E aquele que a perder a vida, por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Há muitas referências bastante interessantes dentro do Espiritismo para aprofundar essas questões, tá? Uma delas se encontra num livro chamado Harmonização, pelo Espírito Emmanuel. E ele pega, na verdade, e começa a falar a respeito dessa questão de salvar a própria vida, né? Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. De que vida Jesus está falando? Essa é uma questão muito pertinente e que a gente precisa focar para que a gente possa aproveitar o ensinamento, né? Jesus sabe, Espírito puro que é, perfeito que para muitos de nós, no estágio evoluído em que a gente se encontra, vida é aquilo que a gente vivencia, o que a gente experimenta no nosso dia a dia e que a gente valoriza como bom. O que é uma boa vida? Uma boa vida é, o Aidar inclusive citou isso, né? É a gente poder ter um bom emprego, um bom trabalho, uma boa remuneração, que nos permita ter uma existência confortável, que nos permita experimentar eventualmente até alguns luxos, até alguns prazeres que ultrapassam aí aquilo que é necessário efetivamente e entram já na dimensão daquilo que pode ser considerado de supérfluo, e que a gente tenha, para poder gozar de tudo isso que esses bons momentos da vida podem nos trazer, que a gente tenha uma boa saúde, que a gente tenha uma capacidade de exercitar o nosso livre-arbítrio no aproveitamento disso tudo, com saúde, com desempenho, com capacidade de nos situarmos em relação a esse aproveitamento da melhor forma possível. Isso é uma vida boa. O que Jesus fala aqui é a respeito dessa vida, dessa tal de vida boa. Colocar a nossa energia, colocar todo o nosso empenho em função de vivenciar essa vida boa, que convenhamos, é uma vida absolutamente material, é uma vida voltada exclusivamente a aproveitar as coisas da matéria, que não é que sejam ruins, lógico, tem coisas que são muito boas, né? Todo mundo gosta, se alimentar bem, poder viajar, poder ter um carro confortável, uma casa confortável, poder se reunir com os amigos, poder dar festas, ou seja, tudo aquilo que a vida material tem para oferecer é bom. Em síntese, é bom. Mas é isso que Jesus chama de querer ganhar a sua vida. Qualquer que quiser salvar a sua vida, ou seja, manter a sua vida material para além das possibilidades de aproveitar a outra vida que não é material, quem só tem consciência dessa vida material vai perder essa vida. E o que é óbvio, né? Não precisava nem ser um gênio como ele para explicar uma coisa dessas para nós. A nossa vida material, por melhor que seja, por mais que a gente aprecie essa vida material, ela vai acabar. É fato, né? Para alguns mais cedo, para outros mais tarde. A medicina tem dado passos largos para fazer com que a gente permaneça no planeta mais tempo do que as gerações anteriores, em função de ajudar a manter a saúde por mais tempo, manter o desempenho físico por mais tempo, mas ninguém consegue, em tempo algum, permanecer vivo para sempre. A vida material ela é eminentemente temporária, passageira. Então o que Jesus fala é, se você quer viver uma vida sempre assim, você vai perder essa vida. E vai perder um tempo nesta encarnação extremamente importante para se preparar para a vida que importa.
Qual é a vida que importa? A vida que importa é a nossa vida essencial. Já falamos aqui, né? Somos espíritos passando por uma experiência material. O que está acontecendo com a gente no planeta é uma experiência. É algo que é transitório. Algo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E quando esse fim acontece, a gente vai, depois de passar para a espiritualidade, perceber que talvez a gente tenha valorizado demais algumas coisas dessa vida e não utilizado o nosso tempo para nos preparar para a vida do espírito, que é a vida que importa, que é a vida essencial. Porque somos espíritos. O que ele fala é exatamente isso, né? Quem quiser salvar, vai perder. Ou seja, salvar do ponto de vista de viver só ela, né? Vai perder. Mas aquele que perder a sua vida, ou seja, abrir mão dessa materialidade, abrir mão de um tempo para poder aproveitar essas coisas, ou correr atrás dessas coisas boas da vida, em favor do amor por ele, do amor pelo Cristo, do amor por aquele que veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, e do Evangelho, e da Boa Nova, e da palavra de Deus trazida pelo maior de todos os espíritos que pousou nesse planeta, que é o Cristo que encarnou em Jesus. Quem fizer isso, quem destinar um tempo, né, importante da sua jornada para viver essa vida preconizada por Jesus e utilizada na prática do Evangelho dele, esse vai se salvar. Esse vai ter, na passagem para a vida verdadeira, a possibilidade de aproveitar essa experiência terrestre, essa experiência na matéria, de uma forma muito mais conveniente. Vai sair daqui melhor do que quando entrou. Se a gente só se foca na vida material, a gente sai igual. Sair igual é a mesma coisa que dizer, perdeu tempo. Porque nós estamos aqui para nos melhorar como espíritos. Da segunda parte, em que ele diz assim: se alguém quiser vir depois de mim, nas minhas pegadas, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a passagem específica, né? Ele está falando, na verdade, que todos aqueles que aspiram ficar próximos a ele, todos aqueles que aspiram, através da prática da vida diuturna, se aproximar dele e seguir os seus passos, seguir os seus exemplos, seguir os seus ensinos, para que a gente consiga fazer isso, é necessário que a gente realize isso que ele está aconselhando aqui. Aquele que quer vir depois de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele é exemplo de alguém que tomou a sua cruz, mas não há dúvida nenhuma disso. Não há dúvida nenhuma a respeito disso. Ele foi, na verdade, entre todos os outros que já encarnaram nesse planeta, o único que tomou a sua cruz e andou com ela, fisicamente inclusive, levando-a até o alto do Calvário, para ser executado nessa cruz. Ele foi o único que pousou nesse planeta e que não precisava ter carregado cruz alguma. Porque ele é, por excelência, um espírito puro. Mas ele escolheu realizar a missão dele como espírito puro, fazendo com que a gente soubesse a necessidade de carregar, através do exemplo dele, as nossas próprias cruzes. Nós temos as nossas próprias cruzes para carregar? Quem carregou a cruz de Jesus? Oi? Quem carregou a cruz de Jesus? Ele carregou até uma parte, né? E depois teve um sirineu lá que carregou o resto para ele. Porque ele, na verdade, não tinha nem condição de andar mais, né? Depois de tudo que ele apanhou, coisa e tal, morto de fome, blá, blá, blá. A fim de que
eu vou ler um trecho aqui de uma passagem de Emmanuel que é bem interessante. Para que a gente possa desatar, desconectar as nossas conexões inferiores da nossa personalidade, de modo a empreender, realizar a marcha na direção do Senhor, ou seja, fazer aquilo que ele falou, segui-lo, né? É necessário, entretanto, desfazer os nossos laços inferiores da nossa realidade e não se preocupar com a realidade dos outros. Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. Por isso mesmo, se a gente se propõe a se renovar, mudar a nós mesmos, é extremamente importante deixar que os demais, aqueles com quem a gente convive, se renovem livremente. Vamos falar a verdade? As pessoas com quem a gente convive e que fazem alguma coisa para nós que a gente se desagrada delas, pode ser pessoa da família, pode ser esposa, marido, pai, mãe, filho e por aí vai, ou pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega de estudo, pode ser uma pessoa com quem a gente convive passando pela rua, etc. e tal. Qualquer coisa que nos desagrade faz com que a gente sinta em nós, isso é humano, não estou dizendo que é criminoso, mas é humano, uma vontade muito grande de modificar o outro, sim ou não? Não é? Porque se a pessoa nos atingiu de alguma forma, eu gostaria que essa pessoa mudasse para deixar de me atingir, reconhecer o erro que cometeu, né? E passar a me tratar, e outros como eu, de uma forma diferente. Parece até que é uma missão, né? Parece até que é algo que vai nos ajudar a crescer para o mundo, ajudar o mundo a crescer, a melhorar. Mas a gente deve se preocupar com a nossa própria cruz. A nossa própria cruz são as nossas imperfeições, os nossos enganos, os nossos erros, as nossas fraquezas, e que fazem com que a gente precise lidar com elas. Jesus utiliza a figura da cruz como essa necessidade da gente lidar com as nossas próprias fraquezas. E também deixar que os outros tenham as suas próprias fraquezas. Permitir que os outros tenham as suas fraquezas. Sem ter a intenção deliberada de, através das nossas atitudes, modificar o destino do outro, uma vez que nós precisamos nos preocupar com o nosso destino, com as nossas cruzes, que são extremamente importantes de serem tratadas como tal. Né? Ele continua. Por acaso você não teve o pai que você desejaria e nem a mãe que você esperava? Ama os dois, tais quais eles são, eles se revelam, e abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Pai e mãe podem não ser exatamente o exemplo da maravilha que a gente espera para todos nós. Isso pode ser uma realidade para muitos de nós, né? As pessoas não se darem muito bem com pai e mãe em função de aspectos diversos aí, inclusive ligados à nossa necessidade de resgatar erros do passado para com eles mesmos, né? O que Emmanuel cita aqui é a nossa necessidade de conviver com eles, agradecendo a eles o fato de eles terem concorrido para a gente poder estar aqui no planeta, através de um processo de amor que redundou na criação do nosso corpo físico. Não nos incomodarmos tanto com as dificuldades, mas agradecer e tratar eles como pai e mãe que são, com respeito, com o carinho possível, com a capacidade de auxiliar o máximo que tiver no nosso alcance. Outro exemplo: não achaste o esposo ou a esposa na altura dos teus ideais, na altura das tuas expectativas? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não é que a pessoa que está com a gente é a pessoa indevida, é uma pessoa
que está num processo de aprendizado e de auto-melhoria, como todos nós. Portanto, não está completo e não está certinho ainda. Não podemos, na verdade, se a gente for parar para pensar, exigir do outro uma perfeição que a gente não tem. Deveríamos aceitar as dificuldades do outro, lembrando das nossas dificuldades, né? Não somos perfeitos para os outros também, para o nosso cônjuge. Certamente o nosso cônjuge tem algumas imperfeições que nos compete aprender a lidar com elas. É isso. Outra possibilidade, outro exemplo. Não possuis nos filhos os seres afins que sonhavas, ou seja, espíritos que são afins com você, como você sonhava? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós todos ainda vai muito longe. Filhos não são perfeitos, não são. Por mais que a gente goste de falar bem deles para os outros, né? Esse instinto de coruja exacerbado, né? Meu filho, minha filha, blá, blá, blá. Não são perfeitos. Erram uns com os outros, erram com seus próprios cônjuges, podem errar conosco também, e isso faz parte do processo. Faz parte da nossa aprendizagem, do nosso processo de aprendizagem, do nosso processo de convivência, que vai nos ajudar, através da tolerância, da aceitação, a também a gente a crescer, a também a gente a ajudar o outro a nos ajudar, através da tolerância com os nossos erros, com as nossas falhas. À medida que a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão ficando mais claras, algumas falhas vão ficando mais claras, né? Aquilo que as pessoas chamam normalmente de rabugice é uma delas, né? É só uma, tem várias outras, né? A gente vai ficando com umas manias, né? Vai ficando às vezes um pouco menos tolerante do que a gente era no passado, mas a gente precisa se vigiar e aceitar os filhos como a gente tem necessidade de que os filhos nos aceitem. Você não vê nos teus irmãos ou nos seus amigos os gênios de bondade e abnegação que você supunha? Abraça-e todos eles, como se mostram, e oferece-lhes o apoio fraterno que se te faça possível, sem algemá-los, sem atrelá-los a pontos de vista. As nossas opiniões em relação aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de jornada, colegas de trabalho, colegas de seja lá o que for, de convivência, não pode de jeito nenhum impedir que a nossa relação seja a melhor possível. Mais uma vez, compreensão de que todos nós somos falhos, todos nós estamos num processo de evolução e, portanto, não chegamos lá. Estamos longe da perfeição ainda. Portanto, é nosso direito, é nosso dever, na verdade, com os nossos companheiros de jornada, buscar ser o máximo compreensível possível com eles e fazer com que eles tenham na nossa presença a melhor ajuda que tiver disponível para nós podemos entregar para eles. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica, diz Emmanuel. Em toda parte, cada um de nós em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Acho que isso aqui resume tudo. Cada criatura vive na realidade que é característica dela. Em todo lugar que as pessoas estão, cada um de nós está na sua luta, na sua dificuldade própria, na sua intenção de vencer suas próprias limitações, de conseguir ultrapassar as suas próprias dificuldades, vencer as suas próprias más inclinações. Isso é algo que acontece com todo mundo. E se tem gente que não está tentando fazer isso, são mais infelizes ainda. Porque provavelmente estão naquele bloco das pessoas citadas por Jesus na passagem anterior, que estão querendo viver a vida material exclusivamente, sem valorizar aquilo que é essencial, que é o lado espiritual. Enquanto nós nos propomos a censurar, a gente não tem tempo para entender. A gente só consegue entender se a gente se dispuser
a conter a censura. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Na medida que a gente espera cada vez mais dos outros, a gente se fecha para a possibilidade de ajudar os outros naquilo que está ao nosso alcance. Deixemos cada companheiro ou cada companheiro do caminho na realidade que lhes é peculiar, na realidade que lhes toca. E amando e abençoando a todos, atendamos a realidade que nos diga respeito. Qual que é a realidade que nos diz respeito? Reconhecer que não nos achamos no educandário da experiência, na vida material, na experiência da vida material, para dar lições alheias. E sim, dar conta das lições outras que pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. A gente não está aqui para dar aula para os outros de como eles devem proceder. Está aqui para aproveitar as aulas que a vida nos fornece, para que a gente tenha a condição de aprender com essas aulas. Para que a gente tenha a condição de, nesse aprendizado, nos modificar, nos elevar, nos transformar, nos auxiliar uns aos outros, para que essa passagem pelo planeta seja a mais bem aproveitada possível, para que as nossas cruzes possam surtir sobre nós um efeito benéfico de aproveitamento da nossa jornada, que o nosso esforço seja bendito por Deus e que a gente consiga nos regenerar. Regenerar. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus Cristo, Ele que afirmou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, mais uma vez nos vemos aqui, nesta casa bendita, recebendo através dos nossos irmãos da espiritualidade aqui presentes, o reconforto, a assistência, o amor que destinam a todos nós, na forma de tudo aquilo que precisamos e viemos aqui buscar. Agradecemos imensamente a capacidade que nos foi dada de apreensão, de compreensão das tuas lições, das tuas palavras, dos exemplos traçados por ti no teu Evangelho. Agradecemos também a oportunidade desta vida e de todas as que vieram antes, para que possamos aplicar os teus ensinos e os teus exemplos na nossa vida cotidiana. Que cada vez mais possamos ser, segundo a tua vontade, instrumentos da tua paz neste mundo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado.